galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos uma matéria excelente onde o Peter Schiff deu uma nova entrevista para a Fox. Essa matéria é de ontem, ou seja, extremamente recente, onde o Peter Schiff jogou todos os problemas no ventilador em plena Fox News. Ele deixou claro que o governo dos Estados Unidos está mentindo para eles, que a crise é muito maior do que eles pensam, que isso tudo também é por conta da guerra que o Trump criou, ou seja, ele jogou tudo no ventilador. Essa matéria ela é de ontem, extremamente recente. Tô deixando isso claro porque vocês podem pensar que é algo antigo, mas não é. O Peter Schiff, que sempre usa a mesma gravata amarela quando ele vai na Fox. Eu nunca sei o porquê, mas deve ter algum motivo dele lá. Mas o vídeo de hoje é esse, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, porque dessa forma você ajuda no engajamento e valeu! Tudo isso e trabalhar alguns dos pontos mais importantes do que Jay Powell fez. Peter Schiff, economista-chefe da Euro-Pacific Asset Management, estrategista de mercado e cético do Fed. E temos o economista-chefe da Citi Global, Nathan Sheets, que trabalhou no Federal Reserve por 18 anos, atuando como diretor da Divisão de Finanças Internacionais e assessorando exatamente o comitê que toma decisões, o FOMC. Nathan, vou começar com você. Agora estamos atingindo uma nova mínima para o Dow. O Dow caiu 709 pontos. O que você acha que os mercados estão, bem, não quero dizer regurgitando, mas tentando tirar do sistema o que eles mais não gostam? Bom, acho que o Jay Powell foi bem claro sobre os riscos que a economia enfrenta no momento. E, em primeiro lugar, claro, tem a incerteza sobre a situação no Irã e para onde vai o preço do petróleo. Mas, como você mencionou, rolou bastante discussão na coletiva sobre a trajetória da inflação e o Jay Powell deixou claro que o FOMC estava pronto para fazer o necessário para bater a meta de 2%. E tudo isso está acontecendo enquanto o mercado de trabalho está fraco. Então, tem riscos no horizonte. No fundo, acho que ele estava tranquilo de que a economia ia se ajustar bem, mas com vários riscos em volta disso. CEP, claro, projeções econômicas padrão que saem só a cada 2 meses do Fed. Peter Schiff, deixe-me trazer você para essa conversa. Ele basicamente está falando sobre o novo desconhecido. O desconhecido anterior, que ainda meio que existe, são os efeitos das tarifas aumentando os preços dos produtos. Mas me diz o que você acha da avaliação dele sobre o choque do petróleo e como acha que vai impactar a economia. Bem, a avaliação dele da economia está completamente errada, independentemente do que esteja acontecendo com o petróleo. Ele não entende a economia, não entende a inflação. Quero dizer, antes de tudo, a queda do ouro começou antes do anúncio do Fed e da coletiva de imprensa. E aconteceu em resposta ao índice de preços ao produtor de fevereiro, muito mais quente que o esperado, que subiu 0,7%, anualizando para 8,4%. Temos um enorme problema de inflação que o Fed não está reconhecendo. E o fato de o Fed não cortar as taxas este ano não é o que é pessimista para o ouro. O que é muito otimista para o ouro é que a inflação está disparando e o Fed não vai aumentar as taxas. Cada corte de juros que o Fed fez desde o verão de 2023, quando os fundos federais estavam acima de 5%, cada corte foi um erro. O Fed precisa aumentar as taxas imediatamente, não em 1/4 de ponto, mas em centenas de pontos base. Eles estão muito atrasados. Eles precisam voltar ao aperto quantitativo, mas não podem porque a economia está um desastre. Olha o crescimento do PIB no Q4, só 0,7%. A gente está indo para uma recessão. Na verdade, no ano passado inteiro, o PIB cresceu só 2,2%. Isso é 20% abaixo dos 2,8% de 2024, mas está desacelerando rápido e tudo isso foi antes da guerra. Agora que o Trump começou uma guerra, a situação vai piorar muito. A dívida nacional acabou de passar por 39 trilhões. Acho que ontem, acho que vamos estourar 50 trilhões nos próximos 3 anos, porque recessão, juros subindo, guerra e crise imobiliária vão fazer nossos déficits orçamentários explodir. Esses são problemas econômicos sérios de verdade. Powell disse que não é nada como os anos 1970 e, de certa forma, ele está certo. É bem pior que os anos 1970 e o Fed é uma das principais razões para ser tão ruim. Tá, bem, isso traz o ponto de que o grupo todo achou que o PIB esse ano seria 2,4%. Isso sobe, Nathan, de 2,3%. Isso está longe do cenário apocalíptico que o Peter Schiff fala. De onde eles tiraram esse número? Porque tem muita gente por aí que sente mais tipo a parte de 0,7 do PIB.
Nós, nos últimos anos, como o presidente Powell enfatizou, vimos uma economia do ZEUA muito resiliente, enfrentando vários desafios, e a economia continuou crescendo. E, sinceramente, eu ainda tendo a ter uma perspectiva bastante otimista para o crescimento este ano, com base num consumidor sólido, investimento contínuo e significativo. Foi interessante. Desta vez, Peter, houve apenas uma dissidência. Da última vez eram 2, certo? Eram 2 ou 3, mas acho que não vimos 3 dissidências desde 1988. Eu quase esperava ver 3, as 3 pessoas do Comitê Federal de Mercado Aberto nomeadas pelo presidente Trump, Waller, Bowman e Miron. Só que desta vez foi Stephen Miron o único dissidente. Ele queria ver um corte de apenas 1/4 de ponto percentual. No passado, ele queria um corte maior. Sim, o problema é que nenhum membro do FOMC vota por alta, e é disso que precisamos. Mas tem medo de subir por causa do impacto nos mercados, na economia. Sabe, quando falam da resiliência do consumidor americano, tudo se baseia na capacidade dele se endividar mais, comprar produtos que não pode pagar, e que não ajudamos a produzir. E tudo gira em torno de alavancagem. E o Fed entende isso. E se o Fed começar a subir os juros, um dos mais impactados é o próprio governo americano, porque o custo da dívida explode quando os juros sobem. Enquanto isso, olha os dados imobiliários que saíram hoje. As vendas de imóveis estão despencando porque os preços estão pelo menos 30% superfaturados no país inteiro. E estamos à beira de uma queda nos preços tão grande quanto a queda de 2007, 2008, que causou a crise financeira de 2008. Engraçado, e acho que a economia está ainda mais alavancada agora do que naquela época. E poderíamos ter uma crise financeira maior se o Fed fizesse a coisa certa. Mergulhando, pessoal, temos Toll Brothers, Lennar, NVR, Horton, Pulte Group, todos caindo de 3% a 2%. ITB agora é o índice de construtoras. É um dos piores desempenhos agora na perspectiva setorial, caindo uns 2,6%. Acho que consumo, o discricionário está entre os piores. Mas dito isso, Nathan... Agora olhe para a Fannie e a Freddie. Espere até ver as perdas que vêm da GSI. Isso vai ser 2008 de novo para eles. Não quero ignorar que o novo desconhecido, como falamos, é o novo conflito no Oriente Médio. O que você acha que os investidores devem fazer agora, sabendo que o petróleo pode ser extremamente volátil? Bem, sabe, eu tenho muitas ações de petróleo. Talvez agora não seja o melhor momento para comprá-las. Eu acho que ações de ouro hoje é um ótimo dia para comprar ações de ouro. Um ótimo dia para comprar ouro. Guerra é inflacionária. É inflacionária porque guerra é financiada através da inflação. Essa guerra vai ser muito cara. Os déficits orçamentários que já estavam disparando vão ser ainda maiores. O Fed vai ter que monetizar ainda mais dívida do governo para pagar por isso. Então a inflação vai sair do controle. Isso é extremamente negativo para o dólar, apesar do salto de hoje. E é muito positivo para o ouro. Então as pessoas deveriam vender ações e títulos americanos. Na verdade, as ações americanas mal caíram hoje. Elas deveriam ter caído muito mais. Já deveriam ter caído mais. Então as pessoas deveriam aproveitar o fato de que o mercado de ações ainda está tão supervalorizado, vendendo e tirando mais dinheiro de ativos financeiros americanos, de ações e títulos americanos, comprando ouro, comprando prata, comprando ações de mineração e se preparar para isso, porque isso é estagflação massiva. E não é só estagflação. Vai ser recessão e alta inflação combinadas, muito pior do que o que Powell acredita que aconteceu nos anos 1970. Para quem assistiu aquele filme The Big Short, a grande aposta sobre a crise de 2008, que o mercado imobiliário quebrou dos Estados Unidos e levou basicamente tudo com ele, né? Os Estados Unidos se enfiaram numa crise absurda naquela época. O Peter Schiff está falando exatamente a mesma coisa. O governo está mentindo para você, os dados não retratam a realidade, tá todo mundo vivendo uma realidade paralela, enquanto tudo afunda, tudo cai. O Trump continua se metendo ainda em mais guerras. Os planos do Trump não estão saindo como desejado. Ele planejava uma guerra extremamente curta contra o Irã. Agora está falando que o Irã superou as expectativas dele, que a guerra vai ser longa, que ele precisa de ajuda, que os países precisam se unir para liberar o estreito. Então é basicamente isso, cara. O Peter Schiff está falando, olha, o mercado vai quebrar, os Estados Unidos vai quebrar. E se você morrer abraçado com os Estados Unidos, você vai quebrar junto com ele. Agora, cabe a saber se o mercado realmente vai abrir os olhos e para toda essa loucura que está acontecendo por lá.
Mas eu acredito que uma hora vai, porque uma hora, meu amigo, todos esses índices vão despencar ainda mais, pelo menos eu penso assim. Mas o vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, por dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!